terceirização de serviços ou de produção está provocando grandes debates e até mesmo impasses na justiça. Com opiniões bastante polarizadas e com um único ponto em comum e duas linhas de pensamentos, concordam apenas que a terceirização precisa de um marco regulatório mínimo e mais claro. Alguns defendem a terceirização como forma de gestão moderna. Outros, contrários, classificam a terceirização como uma forma espúria de competitividade. Recentemente, o impasse chegou ao Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho suspendeu julgamentos de milhares de processos trabalhistas que tratam da responsabilidade solidária da administração pública. O Supremo Tribunal Federal deverá decidir quem arca com os direitos, se é a empresa ou o órgão contratante. Terceirização, jornada de trabalho de 40 horas e fator previdenciário são a pauta da Tribuna Independente, o plenário do povo, que começa agora ao vivo pela Rede Vida, o canal da família, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, boa noite para você, telespectador, que nos assiste de todo o país neste momento. Existem hoje no Brasil 10 mil processos, mais de 10 mil processos parados na Justiça sobre terceirização. Para falar hoje sobre este e outros assuntos, nós recebemos o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, uma das maiores centrais sindicais do país, doutor Ricardo Patá. Obrigado, senhor Ricardo Patá, pela presença. Eu que agradeço, Leandro, é um prazer em estar com você, com a Denise, com o Caio e com aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento para um debate tão importante como esse que vamos fazer em seguida. Tudo bem, telespectador, o doutor Ricardo já deu uma prévia da nossa mesa hoje. Denise Rotenburg, minha colega de apresentação, do Correio Brasiliense, aqui da Rede Vida Televisão. Boa noite pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite para você que nos assiste. Nos ajudando hoje aqui na bancada também da Tribuna Independente, o jornalista Caio Junqueira, do Valor Econômico. Boa noite, Caio. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leandro. Boa noite. Doutor Ricardo Patá, presidente da UGT, uma das maiores centrais sindicais do país. Ele começou sua vida no trabalho no comércio em São Paulo e fundou o UGT em 2007. Conheço mais um pouco do seu perfil. Patá é presidente da União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Graduado em Administração e Direito, começou no movimento sindical em 1991. Foi um dos fundadores da Força Sindical. Ricardo Patá é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, do Conselho Curador do FGTS e do Conselho da Previdência Social. Como sindicalista, tem atuado em defesa do trabalho decente e da justiça social, tendo como lema um sindicalismo cidadão, ético e inovador. Tribuna Independente, ao vivo de Brasília, está em rede nacional. Você pode colaborar com a mesa, com a bancada, mandando suas perguntas por telefone, fax, e-mail ou Twitter também. Saiba como. A Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 33 55 8432. Pela internet através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter @Leandro Mazzini ou ainda @Deni Rotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. Doutor Ricardo Patá, boa noite. Há um impasse gigantesco no Judiciário brasileiro entre o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e o Supremo Tribunal Federal sobre as terceirizações, os contratos. Quem deve, enfim, pagar o trabalhador terceirizado quando a empresa terceirizada falhar? A própria empresa ou então o órgão público? Na realidade, essa questão da terceirização é muito polêmica, até entre os sindicalistas, entre os trabalhadores. A nossa visão é que, na realidade, nós temos que perceber a terceirização como uma atividade que não seja precarizada, porque muitas das oportunidades, os trabalhadores, eles são utilizados e aproveitados nesse sistema, mas como precários. A questão da responsabilidade solidária ou subsidiária, a nosso ver, ela tem que ser muito bem articulada. E, na realidade, nós tínhamos muitas preocupações, temos ainda muitas preocupações, que às vezes as contratantes eram empresas que existiam para certas finalidades, que não era aquela
preceptuada na atividade ou meio-fim, utilizando uma mão de obra e sumindo do mercado. Então, isso aconteceu em muitas empresas, uma intermediação absurda. Então, por isso que, inclusive, tem a possibilidade de um projeto do deputado Roberto Santiago, que, na realidade, vem regulamentar, porque a terceirização não existe nenhum projeto, não existe legislação nenhuma que versa sobre isso. Na realidade, existe um enunciado do TST que veio, na realidade, ocupar uma lacuna da inexistência da legislação. Então, entre o que nós estamos vivenciando hoje e um projeto factível feito pelo Roberto Santiago, a UGT defende que esse projeto seja aprovado, porque nós vamos ter, na realidade, a possibilidade da valorização do trabalhador e vamos ter a certeza de que quem contratar, ou o serviço público, ou a atividade privada, nós vamos saber quem é que vai pagar no caso da empresa que tomou o serviço quebrar. Mas parece que não tem nenhum acordo, né, em cima desse texto. Tanto por parte das centrais como do governo, ainda está lá, e o governo ficou de dar um aval no Ministério do Trabalho e ainda está por conta disso, né? Não há um acordo, né? Na realidade, todas as centrais sindicais acham que a terceirização ela deve existir, só que tem que ter certas regras. O deputado Santiago fez o que é possível para que fosse aprovado, que é muito melhor do que nós temos hoje. Realmente tem centrais sindicais que não aceitam, em hipótese alguma, o formato desse projeto. Esse projeto, na realidade, foi já aprovado na Comissão do Trabalho e tem possibilidades efetivas de ser aprovado. Quem é que está contra? Na realidade, nós temos contra algumas centrais sindicais, como a própria CUT, a CTB, basicamente essas duas centrais. As outras centrais, elas costuraram o que era possível, porque também nesse projeto, a Força Sindical, através do deputado Paulo Pereira da Silva, também costurou esse projeto. Então, duas centrais estão fazendo o que é melhor. Dentro da UGT, nós temos muitas atividades relacionadas aos terceirizados. Nós temos a maior parte do Asseio e Conservação do Brasil e a maior parte do sindicato de terceirizados mesmo. Então, nós, na realidade, temos algumas preocupações no sentido, como já existe essa possibilidade, de não ser aprovado essa questão e os terceirizados simplesmente vão ficar, não vão ficar incluídos num processo de cidadania. Então, é uma questão polêmica, não há dúvida, mas é um início de um processo de restabelecer a possibilidade desses trabalhadores. Por exemplo, existe uma preocupação nossa que o terceirizado ele tem que ter as mesmas regalias daquele que não é terceirizado, os mesmos salários, os mesmos benefícios, coisa que não existe hoje. Então, esse projeto eleva a possibilidade do terceirizado ter a mesma condição do trabalhador que não é terceirizado. Agora, não tem uma polêmica grande em torno disso, porque as ações judiciais estão suspensas, esperando o Supremo Tribunal Federal. Esse impasse termina quando? Uma vez que a gente sabe que na Justiça as coisas são mais lentas e no Congresso Nacional também não são tão rápidas quanto parece. Quando é que o senhor acha que vai se chegar ao final desse impasse nessa questão? Olha, eu tenho a esperança que durante esse ano de 2012, e não muito, tem que ser, lógico, nesse primeiro semestre, porque daqui a pouco tem eleições, mesmo que as eleições municipais. No Congresso para não tudo. Não interferem tanto no Congresso como as eleições gerais, mas inicia um processo de paralisação. Isso é muito preocupante. E lógico, nós não sabemos, o movimento sindical e nós da UGT temos muita preocupação com relação a esse tema, porque o que nós queremos é acabar com a precariedade. Agora, é uma questão que muitas vezes falam por terceirização ou não. O próprio judiciário, na maior parte dos seus tribunais, tem muitos trabalhadores terceirizados. Com certeza o parlamento do mesmo jeito. Então é uma questão que precisa regulamentar. Nós precisamos incluir esses trabalhadores que muitas vezes estão à margem da cidadania. Mas na questão da responsabilidade solidária, no âmbito judicial, está com a ministra Rosa Weber, se eu não me engano. Falta o parecer dela e a votação? Como é que está a situação lá? Olha, na realidade, do ponto de vista da atividade judicial, tem uma complexidade até adicional para algumas mudanças que estão por ocorrer. Mas eu imagino que essa situação ela vai ser pacificada mais no legislativo do que no próprio judiciário. E eu acho, inclusive, muito equivocado
muitas tomadas de decisões através do judiciário que são da competência do legislativo. Basta ver a questão do aviso prévio. Vocês viram que há muito tempo estava tramitando no Congresso projetos no sentido da regulamentação do aviso prévio por tempo de serviço. Né? Então, a pessoa é dispensada, tinha, de uma forma precária, os 40%, depois se passou para os 50% da multa, e agora não. O Judiciário deu um ganho por um caso concreto de uma empresa, e aí o Congresso foi atropelado por essa decisão e foi obrigado a tomar uma decisão. Isso é muito ruim. E eu, na realidade, imagino que a Casa das Leis tem que ter essa capacidade e essa produção das leis a favor da cidadania e da sociedade tem que ser votada. Então, no nosso entender, o Congresso Nacional tem essa capacidade, essa competência. Não pode esperar os tribunais das nossas instâncias, ou o Supremo, o próprio TST, tomar essas decisões. Mas você não acha que eles estão esperando, talvez, um posicionamento do governo? Enquanto o governo não se manifesta, não dá para levar adiante se a responsabilidade é subsidiária ou se ela é solidária. Então, se o governo não concordar com a proposta que sair da comissão, não há chance da proposta avançar. E o governo não está se manifestando. Então, talvez não seja isso que esteja paralisando a tramitação da proposta? Não, a nosso ver, o que está paralisando é que realmente é um procedimento muito polêmico. Então, toda e qualquer casa, ou o próprio executivo, através do governo, ou o próprio judiciário, ou o próprio legislativo, estão recebendo pressão de tudo quanto é lado e estão, na realidade, a meu ver, com medo de tomar decisão. O senhor falou que acredita que o Legislativo vai resolver isso, porque nós vemos atualmente que, em 2010, o TST decidiu sobre a responsabilidade solidária, que a empresa, se não pagar, o órgão público é obrigado a pagar. Aí veio pela jurisprudência o STF por cima falando que isso contraria a lei de licitação. Ficou esse impasse. Né? Então, só acredito que só o Congresso vai resolver isso. Eu acredito e eu acho que é muito mais importante que o Congresso pacifique, porque essa é uma questão de origem legislativa. Agora já tem umas perguntas aqui no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, pergunta: por que será que o TCU tem tanta dificuldade em fiscalizar as empresas terceirizadas? Isso nós sabemos, logicamente, por conta que muitas das empresas elas são constituídas com uma finalidade que não é aquela de atingir as necessidades da sociedade. Então, elas fazem empresas, muitas dessas empresas aqui, que aparentemente têm milhares de trabalhadores, você vai ver a sede da empresa, são sedes em comunidades, são sedes de uma sala, e tem representação de 10, 12 mil trabalhadores. Então, são, na realidade, empresas constituídas com a finalidade de lesar. Então, por isso que o TCU tem uma dificuldade extremada em localizar, principalmente quando essa empresa deixa de existir. É nesse contexto que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor não acredita que com a decisão do DST, muitas empresas terceirizadas não agiram de má fé, falando assim, o poder público vai ter que pagar mesmo, então eu vou embolsar o dinheiro do funcionário lá que se vira depois? Não, com certeza. E aí então o TST errou. Quem perde com isso? Os trabalhadores que chegam lá são humilhados com a porta fechada, não recebem absolutamente nada, nem sabem a quem recorrer e a quem buscar os seus direitos violados. E também toda a estrutura governamental também, por conta dos impostos, por conta de toda a responsabilidade que essas empresas deveriam ter para com o poder público. Todo mundo sai perdendo, em especial os trabalhadores. Ou seja, então não dá para deixar que o poder público pague mais essa conta. Ele já paga a empresa que se vire para... Não há dúvida, nem a empresa e muito menos o trabalhador. Por isso que é fundamental que os nossos deputados, o nosso Congresso Nacional, ajam a favor da sociedade e resolvam definitivamente essa questão. Aqui no Twitter tem outras perguntas, mudando um pouquinho de assunto, o mesmo Emilson Costa quer saber. Lembro-me bem das posições firmes do PT contra o fator previdenciário. Hoje, no governo, até o defende. O PT defende o fator. A UGT se sente traída? Eu não digo traída, nós temos uma posição totalmente contrária ao pensamento daqueles que defendem o fator previdenciário. O fator previdenciário criado no governo Fernando Henrique, ele, a nosso ver, foi um dos atos mais nefastos para com os trabalhadores. Em especial, aqueles que são da atividade privada e que não têm a segurança no seu local de trabalho e não se aposentam com o valor do último salário, então tem tantas dificuldades e quando alcançam
essa possibilidade importante e constitucional de se aposentar, tem esse fator que tira de 20% a 40% do salário, que já não é um salário adequado para que ele possa vivenciar com a sua família de forma confortável. Então, o GT é totalmente contra, e nós não somos a favor de trocar o fim do fator por qualquer outro instrumento. Nós simplesmente achamos que tem que acabar o fator previdenciário e possibilitar aqueles que deram suor para a construção do nosso país recebam o que é de direito depois de tantos anos de trabalho. Mas o Caixa aguenta? Se o Caixa aguenta, e eu não tenho nada absolutamente contra os servidores públicos, que eu acho que são a maior parte, de 99% desses servidores públicos, são aqueles que também ajudam a construir o nosso país. Nós temos 13% do nosso PIB para as aposentadorias dos nossos servidores públicos. A maior parte merecidos, só não são merecidos, deixo muito claro, aqueles que não sei como conseguem ter aposentadoria de 40, 50, 60 mil e que muitas vezes maculam a ideia que acham que todo servidor público é assim. Eu sei que não é, porque nós temos dentro da UGT muitos servidores públicos e defendemos com toda alegria esse trabalho fundamental que eles executam para o nosso país. Então, se dá para pagar 13% do PIB do nosso país para os nossos companheiros do serviço público, por que não pagar para os milhões de trabalhadores da área privada que também construíram o nosso país? Muito bem, senhor Ricardo Patay, o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, uma das maiores centrais sindicais do país, é o nosso convidado hoje aqui no Tribuna Independente. Estamos ao vivo, direto de Brasília, em rede nacional. Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 33558432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Senhor Ricardo, nós estivemos hoje no Congresso Nacional e conversamos com alguns deputados sobre a sua presença hoje no Tribuna, sobre terceirização e outros assuntos. E temos uma pergunta do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, para o senhor. Ricardo Patay, qual é a opinião da UGT sobre terceirização? O meu companheiro Paulo Teixeira é um deputado muito importante de São Paulo, e nós temos uma relação também próxima por conta que nós defendemos muito as pessoas em situação de rua lá na nossa capital paulista. Paulo Teixeira e todos aqueles que estão nos ouvindo, de uma certa forma eu já expressei o meu sentimento com relação à terceirização. A terceirização é uma realidade. Hoje nós temos por volta de 11 milhões de pessoas que estão nessa atividade. De 70 milhões de trabalhadores, nós temos por volta de 11 milhões que são terceirizados. O que nós precisamos é fazer com que eles sejam respeitados, que eles tenham cidadania e que eles, na função que fazem das pessoas que não são terceirizados, tenham as mesmas condições. Então, dessa forma que eu enxergo terceirização. É uma forma que existe em todos os setores, inclusive no próprio Congresso Nacional, onde você está aí, meu deputado. Nós temos, com certeza, muitas pessoas terceirizadas trabalhando. No judiciário, do mesmo jeito. Então, nós não podemos simplesmente fechar os olhos para essa questão. É uma questão importante, mundial, globalizada, só que nós precisamos tratar de uma forma de respeitar esses trabalhadores que estão nessa situação. Então, sou a favor, desde que seja respeitado e que as pessoas sejam cidadãos do nosso país. Caio? Eu queria saber uma visão um pouco mais aprofundada do posicionamento da UGT quanto à questão da responsabilidade subsidiária ou solidária. A UGT encaminha a central em que sentido? Nós enxergamos que tanto a pessoa, o tomador, e tanta atividade onde vai ser executada, a responsabilidade, porque se você tem uma empresa, e essa empresa que agora tem que ser constituída de uma forma muito mais clara, muito mais transparente, tanto por conta do TCU, por conta do governo, por conta de toda a sociedade. Nós não podemos ter a facilidade de ter empresas que nascem e morrem sem ter rastro nenhum. Isso não pode acontecer, isso é uma responsabilidade da construção, inclusive da própria legislação. Agora, a empresa que eu agora vejo, depois desse marco regulamentório que é fundamental, ela tem a responsabilidade. Além disso, onde ela é prestado serviço, da nossa forma também. Se essa empresa não se consegue pagar o que o trabalhador tem de direito, então a empresa onde foi prestado serviço tem a obrigação. Por isso que tem essa questão da subsidiária e solidária ao mesmo tempo. A meu ver, são as duas importantes. Quem não pode perder é o trabalhador.
Se a empresa quebrou, e dentro, inclusive, das questões da falência, que a legislação preconiza, porque, lógico, muitas vezes existe isso, má administração e outras questões, então a outra empresa onde foi prestado serviço, ela tem a responsável, ela tem que pagar. O que não pode é deixar o trabalhador sem receber. Sim. E o senhor acha que avança esse ano a terceirização? Eu acho que tem algumas dificuldades que já falamos logo no início do programa, mas eu acho que a pressão que nós estamos desenvolvendo no sentido de melhorar a condição dos terceirizados, tanto a UGT e outras centrais que estão tendo essa própria visão, nós, logicamente, nós vamos fazer um trabalho intenso para que o Congresso Nacional aprove esse ano. Sim. Muito bem. Hoje, no Tribuna Independente, direto de Brasília, nosso convidado, Dr. Ricardo Patá, ele é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, uma das maiores centrais sindicais do país. Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Vamos pedir um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, voltamos com o Tribuna Independente, direto de Brasília. Hoje o nosso convidado, o Dr. Ricardo Patá, ele é presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Central Sindical. Comigo na bancada, meus colegas de apresentação, Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e aqui da Rede Vida também, e Caio Junqueira, do Valor Econômico aqui de Brasília. O Roberto Nolasco, de São Paulo, pergunta ao senhor, gostaria de saber, no enunciado do TST, Tribunal Superior do Trabalho, fala em terceirização da atividade meio. Na produção moderna, porém, tem sentido a discussão entre atividade meio e atividade fim? Não há uma confusão? Não, essa é uma questão até muito subjetiva. O que, na realidade, sempre se decidiu e sempre interpretou que a terceirização não pode ocorrer na atividade fim. Não é? Na atividade meio é compreensível que sim, que haja essa possibilidade. Por exemplo, na área de supermercados, que a minha origem eu sou comerciário, na área de supermercado, os caixas, por exemplo, não podem estar nessa função de terceirizados. Já a segurança, a limpeza, sim, e assim por diante. Então, nós somos favoráveis que a terceirização continue sendo instrumentalizada na atividade meio. O Domingos Giacomelli, de Vitória, Espírito Santo, ele faz uma provocação interessante. A terceirização não é uma escravidão moderna? Então, essa que é a questão que muitas vezes há uma interpretação e uma confusão com terceirização e precarização. Isso, na realidade, o que nós estamos conversando e falando é de uma forma de trabalho, uma instrumentalização já globalizada, que no Brasil já diz tem milhões de pessoas nessa finalidade. O que não pode ocorrer é que utilizar essa terceirização para precarizar, então para pagar salários menores, para não dar benefícios e assim por diante. Muitas das convenções coletivas de sindicatos que têm atividade terceirizada, como é o caso da CEI Conservação em São Paulo, muitas das convenções assinadas por esse sindicato, os trabalhadores terceirizados ganham no mínimo igual aos trabalhadores que não são terceirizados. É disso que nós estamos falando e dessa forma que nós enxergamos. Quero deixar um abraço aqui da bancada para Manuela Polônio, de Fortaleza, do Ceará. E, por favor, Caio. Os empresários, doutor Ricardo, têm reivindicado a ampliação dos setores a serem atingidos pela desoneração da folha salarial, né? Quero saber a posição da UGT em relação a isso. Então, falando basicamente hoje, por conta de um outro tema que é a desindustrialização, onde a produção do nosso país perdeu muito espaço no PIB. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, de 24% a 25% de participação no PIB passou por volta de 15%. Tivemos também em 2008, 2009 a crise e temos outras crises que estamos ainda enfrentando, não tão profundas como está ocorrendo na Grécia, Turquia, Irlanda e outros países europeus. Mas isso está ainda trazendo certos problemas e certos resquícios da crise de 2008. Então, desde aquela oportunidade, há uma solicitação dos empresários nesse sentido, diminuir os seus tributos e fazer com que a desoneração da folha possa, de uma certa forma, diminuir entre o custo, entre a receita e a despesa, aprofundar a despesa.
Nós até podemos discutir e conversar sobre esse tema, desde que haja algumas contrapartidas, que muitas vezes os empresários pedem e não têm nenhuma sensibilidade para contribuir de outra forma. Por exemplo, na caso da crise, houve uma contrapartida exigida pelo movimento sindical. Por isso que nós conquistamos isso em especial na indústria automobilística, na linha branca e na indústria da construção. Vocês estão lembrados que teve esse procedimento. Nós podemos conversar também nesse sentido. Nós queremos, na realidade, incluir muito mais gente no mercado de trabalho que tenha uma outra condição, na realidade, de oportunidade e melhorar o salário e garantir o emprego. Dessa forma, há como conversarmos, como estamos fazendo agora. Tivemos a reunião com o Guido Mantega, também nesse mesmo sentido, da valorização da produção, por conta, inclusive, de alguns desequilíbrios na nossa política macroeconômica, tanto por conta dos juros, tanto por conta do dólar, tanto por conta dos tributos e tanto por conta da perda efetiva da nossa capacidade de exportar. E dessa maneira nós podemos sim conversar e possibilitar nessa questão da desoneração, desde que seja um pacote no sentido de também permitir que os trabalhadores tenham a manutenção dos seus empregos e tenham condições melhores nessa relação.